A Estônia não se oferece, ela observa. E talvez por isso, quem chega com pressa vai embora sem entender nada. Porque a Estônia não impressiona, ela transforma. Mas só quem sabe ouvir o que não foi dito, percebe. Aqui, uma mulher não precisa falar alto para ser ouvida. E isso não é uma metáfora bonitinha, é uma constatação visceral. Há algo na forma como elas andam pelas ruas, como te olham nos olhos sem buscar aprovação, como falam com firmeza sem levantar o tom. Não é arrogância, é presença, é dignidade. É uma espécie de respeito que não vem do medo, mas da maturidade coletiva de um povo que já cansou de barulho. Mas não se engane. Esse respeito que parece tão natural por aqui foi construído com silêncio, sim, mas também com dor, com reconstrução, com a coragem de deixar para trás o que não serve mais. E talvez seja isso que mexe tanto com a gente. Homens e mulheres que crescem em países onde tudo é gritado, onde o afeto vira disputa, onde o feminino precisa endurecer para sobreviver. A verdade é que a Estônia não te convida, ela te permite. E quando você sente isso pela primeira vez, esse ambiente onde não é preciso performar nem disputar espaço com o outro, algo dentro de você também se reorganiza. Lentamente, como quem redescobre o valor de um gesto contido, de uma palavra precisa, de uma presença inteira. A Estônia é um pequeno país no norte da Europa, banhado pelo Mar Báltico, com uma população de cerca de 1,3 milhões de pessoas. Aproximadamente 52% são mulheres, e a maioria da população é etnicamente estoniana, com uma presença considerável de russos. As mulheres estonianas fazem parte de uma sociedade bastante igualitária, moderna e bem conectada ao mundo digital. Uma das marcas mais fortes das mulheres estonianas é a independência. Isso tem raízes históricas profundas, desde os tempos soviéticos, onde muitas mulheres tiveram que conciliar família e trabalho, até o pós-independência, onde a busca por autonomia pessoal, financeira e emocional se intensificou. É comum encontrar mulheres que trabalham em tecnologia, negócios, medicina, ciência e também no setor público. Elas são, em geral, muito bem educadas. A Estônia possui um dos melhores sistemas de educação da Europa, e o índice de mulheres com ensino superior é altíssimo. Há uma percepção comum, especialmente entre estrangeiros, de que as mulheres estonianas são muito bonitas. De fato, muitas possuem traços típicos bálticos. Pele clara, olhos azuis ou verdes, cabelo loiro ou castanho claro. No entanto, diferentemente de outros países onde a estética pode ser mais exibida, na Estônia predomina uma elegância mais discreta. Maquiagem leve, roupas confortáveis e um estilo de vida que valoriza a natureza e a simplicidade são comuns. Estilo de vida saudável também é valorizado. Uma característica que pode causar estranhamento em estrangeiros é a comunicação direta e, por vezes, reservada. As mulheres estonianas, assim como os estonianos em geral, não costumam sorrir sem motivo ou falar por falar. Isso pode ser confundido com frieza, mas na verdade é uma expressão cultural de respeito e autenticidade. Se uma estoniana estiver interessada em você, ela demonstrará isso de forma prática, sem exageros, e esperará o mesmo em troca. Honestidade, respeito, calma e profundidade. Relações superficiais ou jogos emocionais não são bem-vindos. Apesar de serem independentes, muitas estonianas valorizam relacionamentos duradouros e famílias estáveis. O casamento, no entanto, não é uma obsessão cultural. Muitos casais vivem juntos por anos sem formalizar legalmente a união. O foco costuma ser a parceria, a criação dos filhos e o respeito mútuo. Elas não esperam que um homem as sustente, mas sim que compartilhe responsabilidades e que respeite seu espaço e seus objetivos. A igualdade de gênero é muito forte na cultura estoniana, e papéis tradicionais de gênero não são dominantes como em outros lugares. Na internet, especialmente em fóruns e vídeos, há muitos estereótipos sobre mulheres estonianas sendo gélidas, inatingíveis ou excessivamente sérias. Isso geralmente vem de olhares ocidentais que esperam receptividade imediata e emotividade constante. Talvez você nem perceba de imediato, mas no fundo, algo muda.
Porque quando você presencia um lugar onde as mulheres são ouvidas sem gritar, você se dá conta de quantas feridas emocionais estão ligadas ao fato de que, por aqui, ainda gritamos para existir. Ainda gritamos para sermos levados a sério. Ainda gritamos porque ninguém nos ensinou a ouvir. Esse vídeo não é sobre a Estônia como ponto no mapa. É sobre o que ela desperta. É sobre o que ela expõe, em silêncio. E quando um país te transforma sem falar, talvez seja a hora de começar a escutar de verdade. Há cidades que nos abraçam com música, outras nos enfrentam com barulho. Mas Tallinn fala com os olhos. Não há urgência no passo das pessoas, nem ansiedade no timbre das vozes. Aqui, o silêncio é presença. Ele não pesa, não assusta, não oprime. Ele acolhe. Nas ruas de pedra do centro histórico, o som mais alto é o ranger das próprias escolhas. Não há buzinas histéricas, nem aquela gritaria social que disfarça o vazio. É como se o tempo tivesse outra espessura por aqui. Um tempo que não exige, que não cobra, que não te arrasta para longe de si mesmo. Chegar com um sorriso largo e o olhar brilhante. Tentar criar conexão pela fala rápida e pelo contato constante. No Brasil, é assim que a gente sobrevive, às vezes até demais. Mas aqui, na Estônia, essa intensidade pode ser confundida com invasão. A simpatia exagerada não é vista como qualidade, e sim como sinal de descontrole, de quem não sabe medir seu lugar. Tem o brasileiro que veio cheio de vontade de fazer amigos, de se enturmar, e acabou assustando meio bairro. Porque aqui o espaço social é sagrado e a linguagem emocional é contida, quase cifrada. Dizer demais, sorrir demais, olhar demais pode, na verdade, afastar. O silêncio, por outro lado, fala mais alto e fala melhor. Quem aprende a se apresentar devagar, observando antes de agir, começa a entender que o jogo social é diferente. O lugar do silêncio é estratégico, ele guarda respeito, mantém o mistério, cria valor. Quem fala demais perde atenção, perde o interesse. E o que no Brasil seria visto como timidez, aqui pode ser respeito profundo. O homem brasileiro, acostumado ao calor, precisa se reinventar para não parecer invasivo. Aprender que o equilíbrio está em medir a presença, em entender o ritmo do outro, em deixar o espaço existir. O preço da extroversão é caro, é ser visto como barulho onde se espera a harmonia, ser uma nota fora do tom numa música feita para ser tocada devagar. Ela não precisa sorrir para conquistar, não precisa se exibir para ser notada. Existe um magnetismo sutil em quem não sente a necessidade de se explicar ou se justificar. É uma presença que se infiltra devagar, que não quer ser dominadora, mas que exige respeito pelo simples fato de existir. Essa feminilidade é uma linguagem silenciosa, construída por gerações que aprenderam a equilibrar independência e delicadeza. Ela não é feita de ostentação nem de apelo. É feita de escolhas firmes, da capacidade de ser inteira sem depender do olhar alheio. Quando uma mulher estoniana pede um café, ela não sorri porque espera a aprovação. Ela não precisa disso. Sua voz é calma, suas palavras, precisas. E é essa ausência de teatralidade que provoca. Porque provoca quem está acostumado a performances que gritam por atenção. Esse feminino que observa mais do que exibe, que provoca sem pressa, é um convite para que o homem aprenda a valorizar o que não é dito. Para que ele entenda que a sedução verdadeira está no espaço que se cria entre dois silêncios. E ao estar diante de uma mulher que não precisa de aprovação, algo dentro do homem se desbloqueia. Ele percebe que não precisa provar nada para ninguém. Que a masculinidade não está na competição ruidosa, mas na presença serena, no respeito recíproco. Aqui, o feminino e o masculino dialogam no compasso do silêncio. Sem pressa, sem ruído. Com a calma que falta em tantos encontros apressados e vazios que a gente conhece. Aqui, o contato físico não é uma regra social, nem um gesto automático para preencher o vazio do convívio. A mão que não encosta, o abraço que não acontece, não são sinais de indiferença ou rejeição, mas expressões silenciosas de respeito profundo. O espaço do outro é preservado como um território sagrado. No Brasil, o toque é ponte e escudo, abraço e argumento.
Aqui, o toque que não se dá é tão poderoso quanto um abraço apertado. É uma linguagem que muitos homens brasileiros demoram a decifrar e que por vezes traduzem erroneamente como frieza. Mas no fundo, esse silêncio corporal é convite para um tipo de liberdade rara, a liberdade de existir sem pressão. É natural que diante disso alguns se sintam sozinhos, isolados. O vazio do abraço pode pesar, mas também há quem se sinta libertado, aliviado de cobranças invisíveis e da necessidade constante de se justificar. A diferença entre conexão emocional e obrigação social fica mais clara aqui do que em muitos lugares. Conectar-se com alguém na Estônia significa respeitar o tempo, o espaço, a vontade. A intimidade é construída em camadas lentas, não em movimentos rápidos ou toques impensados. O risco de romantizar essa distância é esquecer que ela também pode ser dura, fria, solitária. Por isso, o homem que chega acostumado ao calor e ao abraço precisa aprender que o silêncio entre dois corpos pode ser tanto uma barreira quanto um terreno fértil, que a frieza aparente esconde profundidade e que o respeito não se mede em gestos, mas na paciência e no reconhecimento do espaço alheio. O toque que não se dá fala mais do que palavras. Ele diz: "Eu te respeito tanto que não invado seu mundo." E para o homem que busca um lugar onde seu espaço seja preservado, esse é um ensinamento valioso e, muitas vezes, inesperado. Aqui, os laços não nascem da pressa, nem das palavras soltas ao vento. Eles crescem como uma construção metódica, quase artesanal, como montar um móvel da IKEA. Passo a passo, com paciência, atenção e método. A intensidade de um afeto imediato não é moeda corrente na Estônia. O que vale é a constância silenciosa. O individualismo social, muitas vezes mal interpretado como frieza, esconde uma forma profunda de respeito. Respeitar o tempo do outro, o ritmo dos sentimentos, a necessidade de se conhecer antes de se entregar. Não se espera que o homem ou a mulher sejam um romance de verão, mas uma história para todas as estações. Um brasileiro que se arriscou a viver aqui compartilhou sua experiência. Ela não me respondeu por 3 dias. Para mim, era um gelo. Para eles, era normal. Essa ausência de resposta, esse espaço dado, é parte da dança social. Um espaço onde o outro não se sente pressionado, nem obrigado a performar afeição. Ser desejado, aqui, não significa ser constantemente lembrado ou cercado. Significa, antes, ser incluído. Não se trata de fugir do Brasil como muitos pensam. Não é uma questão de abandonar raízes ou apagar memórias, mas de encontrar um ritmo que finalmente faça sentido. Um ritmo que respeite o tempo do corpo e da mente, que dê espaço para respirar e para ser, sem pressões, sem cobranças invisíveis. A Estônia não é um paraíso intocado, nem um refúgio mágico onde tudo é perfeito. É, antes, um espelho provocador para homens que já não se reconhecem em sua própria cultura. Um lugar onde o silêncio urbano, o respeito social e a beleza feminina formam um ecossistema emocional invisível que convida à reflexão e à transformação. A beleza aqui não é apenas estética, é um conjunto que envolve postura, atitude e o silêncio que pesa tanto quanto as palavras. O respeito não é só uma formalidade, é uma arquitetura invisível que sustenta a vida cotidiana. E o silêncio não é vazio, é uma linguagem que cura, que conforta, que recupera a autoestima perdida. E se a sua paz estivesse num lugar onde ninguém tenta te convencer de nada? Onde o espaço do outro é preservado? Onde o silêncio não é ausência, mas presença? Onde o ritmo da vida não dita o tempo da pressa, mas o compasso da calma? Não é um convite simples. Exige coragem para desconstruir o que se conhece, para se olhar no espelho de outra cultura sem julgamentos, para aceitar o desconforto do estranho até que ele vire familiar. Mas talvez o que te cura, o que realmente pode te dar uma chance de recomeço,